Bom dia, graça e paz. Adriano Júnior aqui, passando para compartilhar mais uma palavra de Deus ao seu coração, com o objetivo de abençoar a sua vida. E o texto de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, que vai dizer: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando na palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Aqui o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa segunda carta aos Coríntios, e ele fala aqui da sua chamada ministerial, da sua chamada apostólica, de como Deus o levantou, qual o propósito disso. Chega a falar ao ponto de que se ele enlouquecia para Deus, mas se ele preservasse o juízo, ele preservava por causa de nós, ou seja, por causa do povo de Deus. E ele começa a falar da grandeza de Cristo Jesus. Quando chega no versículo 18, ele vai falar no que conhecemos sobre o ministério da reconciliação. Ele vai falar aqui agora que Deus, ele estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Vale lembrar que lá atrás, no jardim, o homem havia rompido com o relacionamento com Deus quando ele desobedeceu a sua palavra, a comer o fruto que não deveria ter comido. E aí nós conhecemos a história lá em Gênesis, o relato, quando Deus vai falar que maldita era a terra por causa do homem, ou seja, a terra ela foi sujeita à servidão, ao pecado, à maldição, assim também como toda a humanidade. Mas agora, aqui o apóstolo Paulo, quando chega à plenitude dos tempos, a manifestação de Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, agora o apóstolo Paulo vai dizer que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, por meio do seu Filho, a quem ele levantou, a quem ele elegeu, Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não estava considerando os pecados cometidos pelos seres humanos, ou seja, Deus estava sendo longânimo, ele estava suportando as contrariedades dos homens contra a sua própria pessoa. Por quê? Porque ser longânimo é isso. Ser longânimo é suportar as contrariedades em favor de outrem. E Deus, ele estava sendo longânimo, tardio em irar-se. Ele não queria destruir a humanidade de uma vez por todas, porque o seu propósito era salvar. É claro que a gente sabe que Deus, no decorrer da história, ele exerceu o juízo para o próprio bem da humanidade. Mas agora, ele manifestou o seu Filho. E ele veio suportando durante muito tempo para esse propósito, na manifestação de Jesus Cristo, para reconciliar a criação com ele, reconciliar os homens com ele. E todo aquele que aceita Jesus Cristo, que recebe o Filho de Deus, recebe o Pai, e assim tem comunhão com ambos. Vai dizer Romanos capítulo 5 que os que são justificados pela fé em Jesus têm paz com Deus, ou seja, a comunhão, se conecta com Deus novamente pela presença, pelo sacrifício, pela pessoa de Cristo Jesus.
Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, que Cristo é o mediador, aquele que faz a mediação, que estabiliza ali, que traz a paz, estabelece a paz de ambas as partes, de Deus para com os homens e dos homens para com Deus, Jesus Cristo. Ele é o mediador de uma nova aliança. Ele está entre Deus e os homens. Ele traz a paz. Por meio de Cristo, nós somos filhos de Deus. Como vai também Romanos 8. Também escrevendo aos Gálatas, Paulo também vai dizer que nós recebemos a filiação. Como também João, capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que o receberam, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós vemos que Deus, por meio de Cristo, Ele realiza a sua obra de redenção. E aqui vai dizer que Ele suportou, não levando em conta os pecados dos seres humanos, mas nos confiando na palavra da reconciliação. Reconciliar, trazer de novo a harmonia, a paz, a comunhão novamente. E quando chega no versículo 20, ele vai falar que ele é embaixador, não só ele, mas como também todo o colegiado apostólico, os apóstolos, os colaboradores, todos aqueles que estavam se dedicando em prol da obra de Deus, os evangelistas, os mestres, os pastores, ou seja, todos são embaixadores. E ele se coloca: nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. É em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E como que funciona, como que se realiza essa reconciliação? Através de arrependimento, reconhecendo seus pecados e confessando-os a Jesus Cristo, buscando a Jesus Cristo, porque nele recebemos o perdão dos pecados. Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna, porque essa é a mensagem do Evangelho. Aquele, no versículo 21, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui vem o cumprimento de Isaías 53, que falando acerca do ungido de Deus, Jesus Cristo, contando do que ele ia enfrentar, o que ele passaria por nós, o que ele sofreria, de como ele sofreria por nós. Isaías profetiza dizendo que através dele muitos seriam justificados. E esse é o cumprimento agora da palavra de Deus, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, na sua segunda carta, e ele vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, não nasceu em pecado, não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. O Cordeiro enviado, como vai dizer João Batista, que tira o pecado do mundo. Ele foi feito pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Tudo isso para a salvação. Reconcilie-se com Deus, arrependa dos seus pecados e clame a Jesus. Porque, como vai dizer aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, o escritor desconhecido, ele vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que é misericordioso, que é justo e intercede por nós junto a Deus. Vai dizer também que por meio dele foi nos aberto um novo caminho e que podemos ter acesso ao trono da graça de Deus, que ele é poderoso para nos socorrer nas nossas fraquezas e limitações. Então, se reconcilie com Deus, se arrependa dos seus pecados, clame a Jesus e você obterá a reconciliação com Deus, a paz e a vida eterna. Que Deus te abençoe com essa palavra, que você venha curtir, comentar e também compartilhar
com todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Não se esqueça de se inscrever também no meu canal, Adriano Júnior, no YouTube. E que Deus te abençoe. E que vocês venham ter um sábado abençoado na presença de Deus. Esse vídeo também será colocado no meu Reels, lá no Facebook. Que lá também você vai compartilhar e venha ser abençoado em nome de Jesus. Graça e paz.